Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Juliana Cunha, sou terapeuta energético espiritual e vou dar início a mais uma leitura intuitiva coletiva. Caso você ainda não tenha ouvido nenhuma leitura, é importante ler a descrição do vídeo antes para entender melhor este trabalho. E se você sentir de fazer uma leitura de aura particular, acesse o meu contato também na descrição do vídeo. Então vamos lá. Faça respirações suaves e profundas. Fique num lugar tranquilo, sente numa posição confortável para receber esta leitura. Eu vejo uma pessoa, ela está sentada na praia, na areia da praia, observando o mar. O mar está calmo, está tranquilo. De vez em quando passa uma pessoa ou outra, não está muito movimentado. E essa pessoa, ela se apresenta mais como energia feminina, mas não necessariamente seja uma mulher. E ela observa que numa das ondas, que são ondas calmas, tranquilas, é trazida uma garrafinha com uma mensagem dentro. E essa garrafinha é trazida pela onda e fica na areia. Essa mulher, vou dizer mulher, mas pode ser homem também, só para ficar mais fácil de trazer a mensagem aqui. Essa mulher, ela observa essa garrafinha e ela fica curiosa, mas é como se ela assim, não sentisse que é para ela. Ela não acha que é para ela. E aí ela fica observando. De vez em quando passa uma pessoa, passa bem pertinho da garrafinha e não enxerga, não pega. E ela fica observando. Depois de um tempo, é que ela fica tão curiosa em tentar saber o que é aquilo, em ver o que é aquilo, que ela finalmente se levanta e se direciona à garrafinha. Ela pega essa garrafinha, volta para o lugar que ela estava, se senta, ela ainda olha para um lado, para o outro, para ver se alguém não reivindica essa garrafinha como sendo, né, de alguém e não dela. Mas como não aparece ninguém, como as pessoas que passaram, nenhuma aparentemente enxergou, então ela entendeu que se ela enxergou, pode ser que seja porque é para ela mesma, né? E aí ela tira a mensagem. O que está escrito na mensagem é uma mensagem de amor. É uma mensagem que veio de alguém que se afastou, de alguém que a princípio estabeleceu uma conexão bela, uma conexão profunda com essa pessoa que recebe a mensagem, mas que teve medo, que não tinha condição interna e externa para desenvolver com essa pessoa essa conexão. É como se ela não se sentisse preparada, não se sentisse madura o suficiente para dar continuidade, estabelecer um compromisso. Então essa pessoa se afastou por medo de sofrer, por medo de errar, por medo de machucar, por medo de não estar à altura desta outra pessoa. Mas ao longo desse afastamento é como se ela tivesse entendido que não foi por acaso que essa conexão se estabeleceu, que existe algo de fato muito mais profundo do que ela mesma estava admitindo para ela, um sentimento muito mais profundo que ela não tinha coragem de olhar e admitir, que é o sentimento do amor mesmo, e que ao longo desse afastamento ela foi amadurecendo, ela foi pelas circunstâncias mesmo da vida, foi fazendo com que ela buscasse compreender a si mesma, e então ela começou a ter clareza de que ela de fato ama essa pessoa a qual ela se afastou.
Só que agora, depois desse tempo, embora ela tenha tido essa clareza desse amor, dessa conexão como sendo algo que estava escrito, mas que ela tem medo desta outra pessoa não aceitar mais, não querer mais, não estar mais tendo a mesma conexão, o mesmo sentimento que ela está sentindo nesse momento. Então é como se ela tivesse mandado essa mensagem indiretamente para tentar sentir se essa pessoa ainda está receptiva para recomeçar essa história, para resgatar essa conexão que já existiu entre eles dois, mas que foi rompida, que não foi dada continuidade. Então ela escreve de forma indireta pelo medo de ser rejeitado, pelo medo de que não haja mais essa conexão por parte da outra pessoa. Só que essa pessoa que recebe, né, essa mulher que recebe essa mensagem, o homem, né, que recebe essa mensagem, pelo fato de ter sido entregue para ela de uma forma inesperada, de uma forma não tão direta, não tão clara e específica, ela também fica na dúvida. Será que realmente é essa pessoa que eu penso que escreveu essa mensagem? Será que é isso mesmo que essa pessoa quer dizer? Então ela fica muito na dúvida, sem entender o que de fato essa mensagem está querendo dizer. Se de fato essa pessoa reconhece que ama e quer, né, estabelecer um relacionamento, um compromisso, ou se essa pessoa simplesmente está só falando, né, da sua história, mas que não tem a ver com isso, não tem a ver com ela que está recebendo essa mensagem. E aí ela fica na dúvida. Também, se não é, não fica muito claro para ela. E aí, como não fica claro para ela, ela também não diz nada nesse sentido, não dá uma resposta direta, não dá uma resposta clara, não dá uma resposta positiva ou não, mas que fique claro para a pessoa que enviou a mensagem se ela está receptiva ou não. Ela também escreve como se fosse assim, em forma de charada, em forma de ambos nesse medo, nesse receio de ser direto, de levar um fora e de ser rejeitado e de não ter essa correspondência, né? Não ter essa reciprocidade. E aí fica nessa... É como se fosse uma tensão. É como se ambos tivessem ao mesmo tempo a vontade de que seja aquilo mesmo que está pensando, mas ao mesmo tempo com medo de ser direto, de ser claro, de ser sincero, ao ponto de o outro realmente ter essa clareza. Olha, é isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que eu sinto. E aí, o que é que a gente pode fazer com isso? Existe ainda essa possibilidade ou não, né? Então fica essa tensão, fica cada um de um lado, sem entender, sem ter clareza do que o outro sente e deseja de fato. E aí, quanto mais isso não é esclarecido, quanto mais tempo isso passa nessa falta de clareza, mais é como se fosse se distanciando, é como se fosse se apagando. Não a chama do sentimento, porque o sentimento ele existe de ambas as partes, mas é como se fosse se apagando a chama da esperança ou da, como eu posso dizer, do sentimento de que de fato isso é real, de que de fato isso pode dar certo. É como se fosse afastando dos dois esse sentimento de que sim, isso é para acontecer, ou isso pode acontecer, isso vai ser bom para os dois, né? Então, quanto mais
fica nessa tensão, nessa névoa, né, onde nenhum dos dois tem clareza do que o outro deseja, do que o outro sente, mas isso vai fazendo com que os dois vá morrendo dentro de si esse desejo, essa ideia de fazer dar certo, né, de que pode dar certo, de que está no caminho deles essa construção dessa relação. E aí, o que vem como mensagem dessa dinâmica entre duas pessoas, ou que seja dessa dinâmica nessa história, ou em outras diversas dinâmicas entre casais, entre relações, em que trazendo a importância da fala sincera, de um diálogo aberto, sincero, claro, das pessoas terem mais assertividade também, mais amorosidade na sua fala, de não ter medo de expressar os sentimentos, de não ter medo de se colocar na vulnerabilidade, de dizer para o outro, olha, eu sinto isso e eu tenho vontade disso. E aí? Então, assim, enquanto as pessoas não têm essa abertura, essa vulnerabilidade de se expor, de se colocar para o outro de uma forma amorosa, de uma forma sincera, de uma forma bastante clara, isso faz com que as relações elas não conectem, elas acabem se afastando. Porque se o outro não entende que você ama, que você deseja algo com ele, que você está disposto ou disposta a ter um compromisso ou a estabelecer qualquer tipo de relação, o outro não vai também responder da forma como você gostaria de ter clareza, de saber. Se você não faz uma pergunta sincera, clara, direta, o outro não vai responder da forma como você gostaria, porque a pergunta não foi feita, né? Então é preciso trazer essa consciência dessa conversa aberta, sincera, de estar nessa vulnerabilidade. Estar na vulnerabilidade de expor seus sentimentos não quer dizer fraqueza, não quer dizer não for recíproco, não quer dizer que você vai ser humilhado, que você vai ser rejeitado, que você vai ser, enfim, de alguma forma, não precisa ser como algo que vai machucar você. Todas as pessoas, elas têm o direito de amar ou não, de desejar ou não estar com outra pessoa. Mas se você não pergunta, você nunca vai saber se o outro quer ou não, se o outro sente a mesma coisa ou não. Se você não fala de forma direta, o outro não vai saber, não vai adivinhar o que você sente. Então, se colocar na vulnerabilidade é para os mais fortes. Ao invés de você entender como uma fraqueza, entenda como você está sendo forte e corajoso, corajosa o suficiente para expressar aquilo que você sente e deseja para o outro, independentemente do resultado, independentemente do que o outro vai dizer. Mas é você sendo corajoso, é você expressando a sua verdade. Corajoso, corajosa. É você dizendo aquilo, expressando para o mundo o que você quer. E tá tudo bem. Nem sempre você vai ter uma resposta positiva. Mas se você não expressa o que você deseja, o que você sente, você não vai ter resposta alguma. Ou vai criar conflitos, vai criar mal interpretações, vai criar desentendimentos desnecessários. Então a mensagem é para casais, é para não só casais em termos de relacionamento amoroso, mas pessoas, relações, que é importante ser clara, ser específica, ser sincera, trazer a simplicidade na fala para que o outro compreenda, para que haja
uma harmonização, para que haja um entendimento, para o esclarecimento de situações, de coisas, para que assim as pessoas possam caminhar ou juntas ou não, mas caminhar sabendo o que o outro quer, tendo pontos em comum, tendo direções em comum. E se essas direções não forem em comum, que cada um siga também suas direções, cada um siga seu caminho. Então essa é a mensagem de hoje. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, para que mais pessoas possam se beneficiar dela. Gratidão. Namastê.